como devemos responder às pessoas que não acreditam em Deus? Essa é maravilhosa, essa pergunta, porque nós temos um grande exemplo bíblico com relação a isso. O apóstolo Paulo chegou numa cidade onde as pessoas, não é que elas eram ateias, não. Elas criam até em Deus, mas um Deus inicialmente cosmológico. Existia um conceito filosófico a respeito de Deus, que era um Deus cosmológico. Depois ele passou a ser antropológico. Então eles tinham esse conceito, aquelas duas correntes filosóficas que estavam ali. Então o que Paulo fez? Ele se dirigiu para eles, falando a respeito daquilo que era o conhecido deles. Vos vejo um tanto supersticiosos, estou vendo o altar ao Deus desconhecido, ou seja, a forma de vocês conhecerem Deus é essa aqui, é material, mas eu quero falar para vocês a respeito de um Deus que vocês não conhecem, que é esse que vocês não conhecem. E ele começou a falar então a respeito de Deus, a criação, a obra criadora de Deus, e aí vem a primeira origem da fé. É a fé da obra criadora. Ela é aquilo que está dentro de 4 medidas: altura, largura, comprimento, ou profundidade, né? E também tempo. Então são as 4 medidas da obra criadora. Aí existe uma outra medida que, por uma questão de didática, a gente costuma chamar de uma 5ª medida. Não estamos determinando o que é uma 5ª medida, é uma questão apenas didática. Ou seja, que é um mundo que não é visível. Aquilo que foi feito do nada e, portanto, veio do invisível. Aí o que acontece? O apóstolo Paulo, então, de repente entrou nesse lado. Quando ele entrou nesse lado no discurso dele, ele parou de falar na criação e foi falar de Jesus ressuscitado. Aí ele entrou numa palavra que o Espírito Santo ali começou a operar no coração de alguns. Porque ele estava falando de uma coisa que era a experiência dele. Então, o que eu quero dizer com isso? Embora as duas correntes filosóficas que estavam ali, epicureus e estoicos, eles saíram divididos, porque uns disseram assim: nunca mais quero ouvir Paulo. Os outros disseram assim: não, a gente pode ouvir Paulo outra vez. Mas foram embora. Mas os que ficaram ali, o texto termina no último versículo, diz assim: se ajuntaram a Paulo. Então, a fé verdadeira, ela agrega, ela não dispersa. Porque ela não é racional, ela vem de Deus. Então, esse aspecto, quando você, por exemplo, encontrar uma pessoa que é ateu, o que você vai falar com ele sobre fé? Fala aquilo que Deus fez como criação, porque vai despertar os olhos dele. Mas tem um momento que quando você falar daquilo que é a sua experiência com Deus, na sua vida pessoal, aí o Espírito Santo vai começar a operar. É nessa hora que o Espírito Santo começa a operar. Eu tive a experiência uma vez de falar do Senhor para um homem, que ele era até uma pessoa que eu conversava assim, na questão de negócio, e ele dizia assim: não, mas você fala que você tem Deus vivo, eu também tenho Deus vivo, mas como é que é o seu Deus vivo? Ele falou: meu Deus vivo, ele me dá carro, ele me dá dinheiro, ele me dá ouro, ele me dá isso, me dá aquilo. Aí eu clamando, falei: Senhor, tem misericórdia, o que eu vou falar com esse camarada para dizer que esse Deus vivo dele não é o meu? Aí o Senhor me deu uma revelação: fala para ele da sua experiência. Aí quando ele deu uma brechazinha, eu entrei. Falei: olha, o meu Deus vivo, ele me deu salvação, me deu vida eterna, ele encheu meu coração de alegria, ele me deu esperança. E fui falando com ele. Aí aconteceu um fenômeno com ele naquela hora ali. Sabe o que aconteceu? Eu falei 40 minutos e ele ficou calado. Quando eu terminei de falar, ele virou para mim e falou assim: rapaz, me explica uma coisa aqui. Aconteceu um fenômeno aqui comigo. O que houve? Ele disse assim: quando você começou a falar, eu tive uma vontade imensa de te apartear, mas eu não conseguia abrir minha boca. Era como se a minha boca estivesse fechada ali. Era o Espírito Santo operando. E aí ele disse assim, interessante, quanto mais você falava, eu sentia bem, porque parecia que uma chama estava acendendo no meu coração. Aquele moço teve uma experiência de conversão. Glória a Deus. Então, você vai falar para um ateu, fala aquilo que é a sua experiência com o Espírito Santo. E é isso que o Espírito Santo vai operar. Aprendeu, Douglas? Bom, eu aprendi. Estou aprendendo cada vez mais. Que bênção, né? Bom, está bem respondido? Falta alguma coisa? Cadê? É a sabedoria, né, de Paulo de entrar no assunto, nessa inteligência espiritual, que para nós aqui é um aprendizado incrível, né, de como abordar um ateu, né? Muito bom, André, tá gostando?